nossa paraxá de hoje é Tsav, ordena, e ela é composta de sacrifício e de ofertas. Então, a nossa vida bíblica é composta de sacrifício e de ofertas. No Levítico capítulo 6, na nossa Bíblia, no versículo 8, você verá ali os sacrifícios da tarde e da manhã, Arvit e Shaharit. Você verá aqui conosco. Então a Bíblia diz assim: ordena a Arão e a seus filhos para dizer. Ordena significa em português colocar algo em ordem, determinar e arrumar. Aí ele diz assim: eis a Torá do erguido. Por que na sua Bíblia está eis o holocausto? A palavra na sua e na minha tradução está no versículo 9, está dizendo, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a Torá do holocausto. E eu estou falando para vocês, eis a Torá do erguido sobre seu braseiro, sobre o altar, toda noite, até amanhã, e o fogo do altar vai se inflamar aí. O erguido e o fogo. A palavra hebraica para erguido é olá, traduzido habitualmente nas nossas traduções por holocausto. Gravem isso e guardem no coração. De acordo com a versão que nós temos da Septuaginta, a versão dos 70. Então a palavra holocausto significa aquilo que foi queimado, que foi totalmente incinerado, que virou cinzas. Se nos queimar por inteiro, morremos. Virando cinza, morremos. Tem que queimar a natureza carnal do homem. Então a palavra hebraica ola significa erguido. O erguido em português é o verbo erguer, que significa levantar alguém e pôr alguém de pé. Criar, construir, edificar, levantar alguém ou alguma coisa. Isso que é o erguido em português. Levantar. Na Torá significa aquilo que sobe como cheiro suave até Adonai. Vocês se lembram que eu falei para vocês há semanas atrás sobre os protocolos da Bíblia para oferecermos um sacrifício. Não basta na Bíblia apenas obedecer o protocolo que está aqui escrito. O cheiro tem que subir. O cheiro tem que chegar até o altar. Porque senão nós podemos cheirar mal. E cheirar mal é uma outra significação. Não é verdade? Então, o protocolo do erguido é o cheiro que tem que subir. Tem o protocolo como fazer? O altar tem que ser assim, assim, assim? Sim. Aí vocês se lembram quando ele fala para nós, eu disse isso, sobre a sigla NEFA, que é um protocolo científico e na medicina são os ácidos gordurosos não esterificados. A esterificação é a transformação em éster. E é o processo químico de uma reação que ocasiona a formação, o desenvolvimento ou a formação de ésteres. O éster, na química, é o corpo resultante da ação de um ácido carboxilado sobre um álcool. Com a eliminação da água. O resultado é o quê? O perfume, não é isso? Foi isso que ele nos falou. Que não basta fazer o protocolo certinho como está ali. Na ciência basta. Para Adonai não. Na ciência basta. Para Adonai não. Tem que subir como cheiro suave perante a presença dele. O Eterno nos ensina antecipadamente. Tudo isso aí na Paraxá Tetzaveh, ordena antecipadamente para a Paraxá Tsav de hoje. Ordena que o sacrifício só será aceito por Hashem se a gordura for queimada para que suba até ao eterno cheiro suave.
Se a nossa vida é bíblica, vida bíblica, não estamos falando de vida secular, estamos falando de alguém que se dedica a viver uma vida bíblica. E para os últimos dias, se não houver isso, vai ficar muito difícil a nossa vida. Muito. Sacrifício e ofertas. Sacrifício e ofertas. E oblações. Sacrifício e ofertas. No Levítico 6:12, olha aí para você ver. Uma coisa comigo. No Levítico 6, versículo 12, o fogo... na nossa Bíblia é isso aí, 12. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, desde a tardinha, das primeiras horas do dia, até o raiar do dia. Então, a metade de um dia, o fogo vai estar queimando, e queimando toda a gordura para que o cheiro chegue até Adonai. Cada manhã, o sacerdote o acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o erguido, o holocausto, na nossa tradução, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A gordura das ofertas pacíficas. O fogo, em outra tradução, o fogo sobre o altar, nele se inflamará. Você vai ver que nós temos as condições de resistir até ao fogo. Quando somos teimosos e rebeldes em grande escala, nós resistimos ao fogo. O fogo se inflamará e ele não se apagará. O ministrante queima lenhas ali todas as manhãs. Ele ali prepara o erguido, ele ali incensa as gorduras das pacificações. Então, querendo você ou não, aqui acontece um sacrifício à tarde, pela manhã. Se você não entendeu, porque você não abriu o coração ainda para entender, que isso é necessário na nossa vida e que isso custa. Isso tem preço. Custa horas que muitas vezes nós deixamos de dormir para chegar ao sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício de deixar a minha casa e fazer o sacrifício diante de Adonai. Oração. Fazer o sacrifício chama oração. Então isso chama sacrifício. Davi, o rei Davi, quando Adonai ficou muito aborrecido com ele, porque ele fez uma contagem em Israel, e essa contagem desagradou ao Eterno, porque ele queria saber quantos homens do exército ele poderia contar para a batalha. Devia ser isso. Joabe não quis fazer a contagem, mas Davi insistiu. Então o Eterno põe ali para Davi 3 coisas que quer que aconteça com ele, que vai acontecer com ele, o profeta Gade. Então ele diz, não, caia eu na mão do Eterno, mas não caia eu na mão dos homens. Ele sobe até a eira de Araúna para sacrificar a Adonai. Quando ele chega à eira, ali estava Araúna e diz para ele, tudo que você precisar para o sacrifício eu te dou. Ovelhas, gados, tudo, a lenha para o sacrifício eu te dou. Davi era um homem de um caráter nobre, de uma nobreza espiritual espetacular. Que ele diz para Araúna, não, eu não vou oferecer nada a Adonai que não me custe, que não me tenha preço. Sacrifício tem preço. Sacrifício tem preço. Sacrifício tem preço. Olha no Levítico 13, versículo 14, de 13 a 14. Nosso é 13 e 14, é isso aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Esta é a Torá da oferta de cereais. Os filhos de Arão oferecerão perante o Eterno, diante do altar. O sacerdote, olha aí para você ver, um fogo permanente se inflama sobre o altar. Por isso que eu disse, se você quiser ou não, o fogo está aceso aqui. Por alguns que vêm acendê-lo, homens responsáveis, porque tem muitos que ainda não se responsabilizaram por isso. Não é verdade? Então ele se inflama, e ele está ali queimando, e ele não se apagará.
Aí ele diz: eis a Torá do presente, da oferenda, que os filhos de Arão, diante de Adonai, estão nas faces do altar oferecendo o sacrifício. O sacrifício é o presente, para que eu e você sejamos absolvidos. Qual é o motivo do sacrifício? Absolvição de pecados. Qual é o motivo do sacrifício? Absolvição de pecados. Se você for no Levítico capítulo 1, você vai ver qual é o motivo de sacrificar. Mas eu acredito que aqueles que ainda não entenderam isso, eles acham que eles não têm pecado. Que uma vez, aquela linguagem cristianizada, uma vez recebeu Yeshua para sempre perdoado, não pratica mais pecado algum. É assim na Torá? Não. No Levítico capítulo 1, de 1 a 8, olha aqui, o motivo de sacrificar. No Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 8. Chamou o Eterno a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós apresentar oferta ao Eterno, trareis as vossas ofertas de gado, oferecerá de gado ou de ovelhas. Se a sua oferta for um erguido de gado, um holocausto, oferecerá de um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação oferecerá, para que ache favor perante o Eterno, para que seja absolvido dos seus pecados. Por isso que nós oramos e oramos e oramos. E esse sacrifício da tarde e da manhã, ele é para a cidade também, para o estado também, para o país também. Também. Então ele diz: porá a mão sobre a cabeça do erguido, para que seja aceito em favor dele, para a sua expiação. Depois, então, o sacrifício é para quê? Para que sejamos absolvidos, diz a Torá. Mas se nós nos sentimos que não precisamos destas coisas, nós não temos uma vida bíblica. Nós temos uma vida secular. Não temos. E aqui você pode ir até o versículo 8, que você vai entender isso que eu estou falando perfeitamente. Eis a Torá da oferenda a apresentar. Aqui o verbo apresentar está no sentido imperativo. O texto da Torá não especifica quem deve apresentar esta oferta. Então entendemos que pode aplicar-se a todos os casos, individualmente e coletivamente. Para esta assembleia, para esta cidade, para este estado, pode ser aplicado o Arvit e o Shaharit, para todos esses casos. Efetivamente, a oferta é da comunidade inteira. O que eu disse? Efetivamente, a oferta é da comunidade inteira. Veja aqui quando nós continuamos no versículo 15 do Levítico 6 até o versículo 18. Tem um microfone aí para vocês lerem para mim, do 15 ao 18. Que eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto um de vocês... Verso 15. O sacerdote tomará um punhado de flor de farinha da oferta de cereais e do seu azeite, e todo incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará no altar como memorial de cheiro suave ao Eterno. Arão e seus filhos comerão o restante dela, mas deverá ser comida sem fermento, no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Levedado não se cozerá. É a parte que lhes dei das minhas ofertas queimadas, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa, é coisa santíssima. Todo varão entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas ao Eterno. Tudo que nelas tocar será santo. Está vendo só? Tudo que nelas tocar é um sacramento do sacramento. Você quer se santificar? Ore. Se una à Assembleia quando puder,
Vá para a internet quando está sendo transmitido o sacrifício, ore e ore. Isso você está buscando santificação. Por quê? Porque você está orando pelo perdão dos pecados da polícia militar, pelo perdão dos pecados dos médicos que trabalham na cidade, pelo perdão dos pecados do governador, pelo perdão dos pecados do presidente da República. Essa tarefa é nossa. Tarefa nossa. Assim, os rabinos concluem que aquele que comete a falta e se arrepende, ele é superior ao justo. Você não bate no peito e diz que é justo? Confessa os teus pecados, se arrepende deles, que você é superior a um justo. Dizem os rabinos, uma vez que o sacrifício pela culpa é coisa santíssima, e tudo que nela tocar será santo. Então você tem o direito de orar pela Geisa que está lá nos Estados Unidos, porque tudo que nela tocar é santo. É a oferta pela culpa, pela absolvição de pecados. Essa exigência da Parashá Tzav ordena na Parashá de hoje, diferente dos sacrifícios de pacificações, de paz, que nós vimos aqui no sábado pela manhã, uma oferta de um seudate, numa refeição, porque a pessoa é grata a Deus por tudo aquilo que ele fez. É diferente. Por que é diferente? Porque são sacramentos simples. Quando você vem simplesmente agradecer. Agora, a oferta pela culpa é completamente diferente. Sacrifício pela culpa. O sacrifício das pacificações são sacramentos simples, livres, oferecidos por um coração agradecido e não para reparar um mal. E preste atenção que eu vou falar. E não para reparar um mal. Há uma diferença. E não para reparar um mal. Na Parashá Tzav, há uma promessa de resgate. Por meio de quê? De sacrifício e de oferta. O que é resgatar? Eu vou repetir. Na Parashá Tzav, há uma promessa de resgate. E o que é resgatar? Eu sei que você sabe, mas eu vou te lembrar. Resgatar é recuperar outro. Resgatar é recuperar outro, mediante pagamento de preço. Aí que Davi diz, como? Eu vou oferecer a Adonai um sacrifício que não me custou nada. Se eu quero ver o meu filho, a minha cidade, o meu país bem, eu tenho que pagar um preço de sacrifício, porque eu tenho que reparar um mal. É isso. É uma libertação de um prisioneiro mediante preço. Você vai conferir comigo que o rei Davi paga para dar a Adonai uma morada digna. Ele começa a pagar quando ele sacrifica na eira de Araúna. Ali é o local do templo, a esplanada do templo em Jerusalém. Ele vai pagar um preço para fazer um sacrifício ali. Mas ele vai cantar isso no Salmo 132. Vamos lá? No Salmo 132, para você ver que eu não estou dizendo bobagem aqui para vocês. Davi entendia muito bem dos seus próprios pecados. Sabia que ele era um homem sujeito a todas as falhas, transgrediu a Torá em quase as 10 palavras. Foi Davi. Ele matou, ele adulterou, ele desejou a mulher do outro, e ele fez muita coisa. Mas sabe o que ele tem de diferença de nós? Um coração arrependido, um coração quebrantado, uma mente entregue para se arrepender quando necessário. Salmo 132 é lindo, lindo o Salmo 132. Após a tomada de Jerusalém, Davi está em condições de realizar seu voto. Qual era o voto dele? O Eterno já habitava dentro de Davi.
nesse templo interior. Quando o templo interior está construído, eu posso procurar uma morada física para Adonai. Presta atenção, vou repetir. Quando o templo interior já está habitado por Adonai, eu posso então trabalhar para procurar uma morada física, para que o seu povo ali se reúna e tenha liberdade de adorar Adonai. Ele estava em condições agora de cumprir o seu voto. Vamos lá, do verso 1 ao 5. Ele vai achar uma casa para Adonai em Jerusalém, uma casa física. Lembra-te, ó Eterno, de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou ao Eterno, ele fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, nem me deitarei com a minha mulher, enquanto eu não encontrar casa para ti. Deve ter sido uma coisa mais ou menos parecida assim. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, porque eu perderei noites de sono orando a ti, para poder ter um relacionamento contigo, ó Adonai, e cumprir a tua vontade, enquanto não achar lugar para o Eterno, uma morada para o poderoso de Jacó. Tem ou não tem sacrifício no negócio? Horas e horas sem dormir, as pálpebras, ele não deu descanso aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras. Ele prometeu. Do verso 6 ao verso 10, refere-se aos cantos que acompanhavam. Ele era um músico profissional, nato. Nunca ele deixaria que a arca fosse levada para dentro de Jerusalém sem os cantos que acompanhariam esta arca, feitos por ele mesmo. Isso é um homem esmerado, dedicado, trabalhador pela obra de Adonai, sacrifício em cima de sacrifício. Ouvimos falar dela em Efrata e a achamos nos campos de Jaar. Entremos na sua morada, prostremos-nos ante isso. Ele nem construiu o templo. Mas está dentro dele. Levanta-te, ó Eterno, e vem para o teu repouso. Tu e a arca da tua força que vocês acabaram de proferir. Vistam-se os teus sacerdotes de retidão. Alegrem-se os teus santos, por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. Agora ele vai fazer um juramento. Pelo feito, ele vai fazer um juramento pelos feitos de Adonai, de abençoar para sempre a dinastia de Davi, abençoar você e eu para sempre. Ele começa: ó Eterno, jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela, do fruto das tuas entranhas, e o porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus estatutos que eu lhes dei, de ensinar também os seus filhos, se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Eterno escolheu Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui eu habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus pobres. Vestirei de salvação os teus sacerdotes, e os teus santos exultarão. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os meus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. Presta atenção que Davi jurou. Ele diz: você jurou para mim que me abençoaria, Adonai. Ele fala: você jurou para mim, e eu também fiz juramentos a ti. Irmãos, quando há essa conexão de entrega um do outro, porque Adonai sempre se entrega.
Nós é que resistimos até o fogo. Até o fogo que arde no altar continuamente, nós resistimos. Adonai não. Ele quer o tempo inteiro ter uma vida de relacionamento conosco, mas nós impedimos essas coisas por causa dos nossos pecados. Eu vou te mostrar quais são esses pecados claramente agora mesmo. Então, Davi jura, e você também jura com Adonai. Mas você sabia que você não pode decair do seu juramento? Você não pode perjurar? Você sabia disso? Você sabia que isso é pecado gravíssimo na Bíblia? Perjurar. Irmãos, Adonai deu a esta casa uma responsabilidade pela cidade de Vitória. Se vocês veem como é na associação, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. O voluntário começa e de uma hora para lá que ele quer, ele abandona tudo. Ele jurou que faria, que assistiria à cidade de Vitória. Aí ele deixa todo mundo na mão. Nós não temos quem ajude aqui durante a semana para receber as escolas aqui. Nós não temos, porque os voluntários falham, porque eles perjuram o tempo todo. Porque eles juram e perjuram imediatamente. Porque eles negam o juramento que fizeram, porque eles não querem sacrificar. São os voluntários daqui de dentro. Não querem sacrificar. Não querem conhecer isso. Não querem. Irmãos, é muito interessante que o Eterno falou para alguém uma expressão da seguinte forma. O Eterno falou: é tempo de eirar a terra. Nós fomos então no dicionário em português, não encontramos o que é eirar a terra. Porque não existe o verbo eirar em português. Existe em português eira. Eira, local onde se secam os cereais antigamente, e local de fartura, de riqueza e de poder. Eu fiz a citação da eira de Araúna, mas a Bíblia tem várias eiras que fazem a citação. Mas não foi isso que o Eterno falou. Ele disse que é tempo de eirar a terra. Eu fui encontrar essa palavra no islandês, que significa acoleirar, transportar em coleiro. Colocar uma coleira aqui, puxar, feito um animal irracional. Será possível que nós teremos que viver assim para cumprir os juramentos que nós fazemos? Porque nós não queremos esforço algum. Transportar em coleira ou andar com criança no colo. Eirar no hebraico começa e termina dizendo soltar um odor bom ou mau. Soltar um bom ou mau odor. Ele diz que é tempo de eirar. De nos fazer soltar um bom cheiro, através do sacrifício, queimando as gorduras, os excessos que estão na nossa vida, ou vai nos fazer sentir cheiro de um cadáver em putrefação? Qual o cheiro que nós queremos? Vamos continuar jurando e perjurando? Vamos continuar jurando e perjurando imediatamente? Vamos continuar com isso? Vamos? Vamos continuar com isso? Há uma palavra figurativa sobre eira, é o ato de trilhar. Representa a destruição, uma destruição pesada e uma grande aflição. Uma grande aflição. O pecado que encontra-se no meio de nós chama perjúrio. Neemias, no período de retorno, quando teria que retornar com os sacrifícios e Esdras com o sacerdócio, Neemias, no capítulo 5 de Neemias, ele faz uma coisa. O povo jurava, vamos lá, Neemias capítulo 5. O povo jurava e perjurava imediatamente.
capítulo 5 de Neemias. Aqui, os judeus que chegaram à terra de Israel encontraram ali os filhos e as filhas dos judeus que ali ficaram na terra pobres, mas tinham posse da terra, mas não tinham como lavrar a terra e cuidar da terra. Então eles começaram a comprar aquelas terras e deixando os irmãos em grandes dificuldades. Os irmãos dizem, olha o versículo 5, embora sejamos da mesma carne e do mesmo sangue, que nossos irmãos, nossos filhos sejam tão bons como os deles. Contudo, temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, mas não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas hoje pertencem a outros. Neemias arrancou, rasgou a roupa. Eu faço ideia o que Neemias fez. Um irmão abusando do outro. Um acabando com o outro. Período de retorno, isso tem que acabar. Isso não pode existir no meio de nós. Você jura uma coisa e desfaz aqui. Você tem 10 palavras. Ouvindo o seu clamor, versículo 6, e essas palavras eu fiquei muito irada. Eu não vou ler tudo não, eu vou lá no versículo 12, disseram eles, restituí-lhes e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Ele reuniu as autoridades lá e disse, vocês não façam assim, está tudo errado. Então convoquei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme havia prometido, que devolveriam, que manteriam um relacionamento com os irmãos em paz. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Como é que nós saímos aí, anunciando para essa cidade inteira que nós vamos fazer acontecer, se o primeiro a decair da sua posição são os servos do Eterno que estão dentro da casa de Adonai? Vocês acham que as orações de vocês serão ouvidas? Jurando e desfazendo, fazendo e fazendo do seu jeito? Você não conhece essa legislação, eu vou te mostrar. Olha aqui, também sacudi as dobras das minhas vestes e disse, assim sacuda Elohim da sua casa e do seu trabalho, todo aquele que não cumprir esta promessa, assim seja ele sacudido e esvaziado. Fique sem casa, fique vazio, sem nada. Você que jurou e não cumpre os seus juramentos. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram ao Eterno. E o povo os fez conforme a promessa. Quando vocês veem a pastora Sandra falando assim, vocês acham que vocês não podem trabalhar, que vocês têm o dia inteiro aqui. Não é isso. Vocês sejam verdadeiros com aquilo que vocês falam. Eu falei para um rapaz outro dia que ele me ligou, e ele me liga sempre. E ele disse, pastora Sandra, eu vou aí hoje. Aí eu vou aí hoje, ele não aparece. Não, daí a pouco, quer saber sobre o Mossad. Tá, e outro dia, eu falei, meu filho, não faz assim. Quão feio o que você está fazendo. Você não cumpre com uma palavra sua. Que vida mais horrível é essa? Isso é pecado diante de Adonai. Isso é pecado. Isso é pecado diante de Adonai. Irmãos, porque aqui uma quebra de juramento, um juramento falso, é perjurar a fé paterna. Aqui, a dificuldade de uma restauração é porque um estava abusando do outro, que é mais frágil, mais fraco. Adonai manda vocês recuperarem as pessoas. Vocês se negam a isso. Se negam. Se negam a essas coisas. É um crime grave. Grave. Vamos ver o que diz o profeta Ezequiel. Crime grave. Não promete o que você não vai fazer. Não promete. Ezequiel capítulo 17. Olha para você ver como é crime grave. Porque Yeshua avisa isso. Lá em Mateus, ele avisa isso. Não jure por nada. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por nada. A sua palavra deve ser sim, sim e não, não. É isso. Olha aqui, ó. Capítulo 17. Olha aqui.
de Ezequiel, versículo 13. Então tomou da semente real e fez aliança com ele e o juramentou e removeu os poderosos da terra. Olha o 16. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia. Eu irei com ele para o meio de Babilônia, e certamente lá ele morrerá. Olha o versículo 18. Ele desprezou o juramento, quebrantando a aliança, porque deu a mão e fez todas essas coisas. Acha que vai escapar do crivo de Adonai, daquilo que você prometeu fazer para a salvação da cidade? Você acha que isso vai durar? Você acha? Olha o versículo 19. Portanto, assim diz o eterno Elohim, tão certo como eu vivo, eu farei recair sobre a sua cabeça o meu juramento que quebrantou. O meu juramento. Você lê o Salmo 15, que são 5 versículos só. Ele vai falar sobre juramento no Salmo 15. Você vai ser privado da sua própria vida e da sua própria residência. Porque você não tem palavra. Não tem palavra. Vai ser privado da sua própria residência. Então, irmãos, olha bem uma coisa. Eu dei o título de O Clamor do Resgate. Clamor, não, do reconhecimento. Eu pus um título aqui. Clamor do reconhecimento. Por que o clamor do reconhecimento? Vamos lá no Salmo 107. O que significa o resgate nós já vimos. É tirar alguém que está preso. Aqueles que tomaram caminhos que não são bíblicos. Que não são bíblicos. Salmo 107. Tem 3 grupos de pessoas aqui no Salmo 107 que precisam, que clamaram e obtiveram resgate. Que clamaram e obtiveram resgate. Que clamaram e obtiveram resgate. Que clamaram e reconheceram o pecado. Por isso que é o clamor do reconhecimento. Do reconhecimento que eu pequei. O clamor do reconhecimento. Eu pequei. Então eu vou clamar e eu vou dar graças a Adonai porque ele me livrou. É isso que o Salmo 107 trata, que é o Salmo da Parashat Tzav. Ordena. Ordena o quê? Sacrifício de arvitre, sacrifício de charrite, sacrificando sempre no altar pela manhã e à noite e deixando o fogo queimar todo o ser, o interior. Olha no versículo 4. Alguns andavam desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não achavam cidade em que habitassem. Então eles são solitários. Aqui alguns andaram solitários, escolheram a solidão. Olha o versículo 10. Alguns se assentaram nas trevas e na sombra morte. Assentaram nas trevas e na sombra morte, presos de aflição e enferro, por haverem revelado quantas palavras de Adonai que alguém lhes ensinou. O versículo 23. Outros desceram ao mar em navios e comerciaram em grandes águas. 3 grupos de pessoas. Os solitários que escolheram a solidão. Escolheram, Janaína. Escolheram as trevas. Escolheram. Então vamos tratar do primeiro grupo. Solitários. Solidão. Escolheram a solidão. Solidão é o estado de quem está só, retirado do mundo. Os poetas cantam os encantos da solidão, pois eles desconhecem a palavra de Adonai. Por isso que eles cantam tão bem e incentivam outros a serem
solitários. Geralmente o solitário escolhe lugar ermo, despovoado, não frequentado pelas pessoas. Um isolamento moral, uma interiorização é também chamado de solidão do espírito. Ele tem um isolamento moral, porque ele não acertou as suas contas com Adonai. Ele não sacrificou para ficar livre da culpa. Ele acha mais fácil se isolar, porque ele culpa todo mundo e todos pelos seus pecados. Mas ele não se sente pecador. Ele escolhe o isolamento, ser solitário. Ser solitário, isso é chamado de solidão espiritual. A própria pessoa se isola. A Bíblia fala em Provérbios 18:1, guarda isso, anota aí, Provérbios 18:1. Aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria, se levanta contra a sabedoria. Aquele que se isola. Pode ir lá em Provérbios 18:1. Muitos religiosos se tornam solitários, eles são chamados de anacoreta. Eles escolhem viver uma vida solitária, retirada do convívio social. Essa pessoa não é um prisioneiro da justiça, porque ele matou, porque ele roubou e ele foi preso pela justiça física. Não. Ele escolheu ser solitário, ele escolhe esse isolamento, não porque ele praticou um crime físico, mas ele é devedor espiritualmente, se isola. O anacoreta se isola pelo encanto da solidão, ou então vê na solidão uma forma de santificação. Você não encontra isto na Torá. Você não encontra isto com os profetas. Isolar para santificar. Não encontra. Santificação está nos sacrifícios da tarde e da manhã. Está na obediência. Santificação é isso. Não é no isolamento. Isolamento não. Os anacoretas geralmente escolhem isso. Padres, freiras, budistas e por aí vai. Esse povo escolhe isso. Porque eles acham que ali, na meditação, a forma da santificação. Mentira, não é isso que a Torá diz, nem os profetas, nem Yeshua. Você não encontrou Yeshua horas e horas e dias isolado. Ele ficou os 40 dias e 40 noites ali sendo tentado pelo diabo, e você vê o que ele faz logo após a tentação. Nós vamos chegar lá. Você vai ver o que ele faz. A Bíblia nos ensina, vai lá no Salmo 68. Deixa aqui o 107 que nós vamos voltar aqui. Salmo 68. Olha aqui. A Bíblia nos ensina que Elohim é pai de órfãos e juiz de viúvas. Elohim, na pousada do seu santuário. Versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Elohim no seu santo lugar. Elohim faz que o solitário viva em... O solitário viva onde? O solitário viva em família. Mas é nesse familhão aqui, ó. Não é escondido dentro da tua casa e deixando de cumprir os teus juramentos. Não. É nesse familhão aqui que te importuna, que você consegue ver os seus erros, que pisam no teu pé, que te machucam. Adonai os colocou para que sejamos corrigidos. Os colocou. Viva em família. Olha aqui, ó. O juiz de viúvas, Elohim faz que o solitário vive em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Habitam em terra seca. Elohim instala os solitários em casa. Ele faz sair os prisioneiros, em outra tradução, dos casebres.
mas os desencaminhados residem nos escuros, nos lugares de sombra, morte. Elohim instala os solitários em casa para viver em família. Vocês se lembram das parteiras que não tiveram medo do grande faraó, rei do Egito? Elas foram lá, não mentiram para faraó. Quando o faraó perguntou, e os meninos hebreus, por que vocês não os mataram? Não, quando nós chegamos lá, as mães hebreias são fortes, os meninos já nasceram. E que diz a Torá? E Adonai lhes constituiu família. Adonai lhes constituiu família. Por quê? Elas aclamaram Elohim como o único mestre da vida. Elohim é vida, não mandou matar. Faraó, na sua loucura, que mandou matar. Homem louco e doido, elas não temeram. Elas aclamaram a vida. Elas exaltaram a vida. Elas disseram para Adonai, glória seja a ti pela vida. É isso que elas fizeram. Oséias, no capítulo 13, diz assim: eu te conheci no deserto. O isolamento. Israel se encontrava 38 anos no deserto. Foi por causa do pecado. Adonai diz ali duramente no capítulo 13, no versículo 5 de Oséias. O profeta brada, eu te conheci no deserto, Israel, porque para lá eu te levei, por causa da tua rebeldia. Você é um refratário. Você resiste até o fogo que sai do altar. Para lá eu te levei. Eu te conheci lá. Lá eu te fiz me conhecer. 38 anos andando no deserto. Por causa do pecado de Coré, Datã e Abirão. Israel andou ali 38 anos. Vamos lá em Oséias. Do versículo 1 ao versículo 14. Oséias 13, do versículo 1, mas eu quero mostrar a você o 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, sem água, com muita dificuldade. Olha do versículo 1 até o 14. Quando Efraim falava, tremia-se. Era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicam pecados da sua prata, fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices. Disse deles, oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros, uma falsa adoração. Por isso serão como a nuvem de manhã, como o orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Portanto não reconhecerás outro Elohim além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando eu os alimentei, eles se fartaram. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, então se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo. Espreitarei junto ao caminho. Como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei. E lhes romperei as teias do coração. Eu vou arrancar aquilo que tem nublado o teu coração, para que você me reconheça como Deus único e verdadeiro. É isso que ele está falando. Eu vou arrancar as teias que estão no teu coração. Onde está agora o teu rei? Versículo 10. Para que te guarde em todas as tuas cidades. Onde estão os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobreviram. Mas ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar onde deve vir a luz. Não está no lugar onde deve vir a luz. Olha o versículo 14, olha o capítulo 14. Volta, ó Israel, para o eterno teu Elohim, pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e voltai, palavras de juramentos verdadeiros, e voltai para o eterno. E diz ele, perdoa toda a iniquidade.
aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos sacrifícios dos nossos lábios, porque não nos salvará a Síria, não iremos montar em cavalo. E aí ele vai continuar aqui, e ele vai continuar falando. Olha o grande resgate no Salmo 107. Vamos lá. O clamor do reconhecimento que eu falo. Olha o Salmo 107, o Salmo da nossa paraxá. Olha o versículo 5 a 9 do Salmo 107. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Olha o clamor do reconhecimento. Então clamaram ao Eterno na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Levou-os por caminho direito à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Eterno pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta. Porque clamaram, e esse clamor então chama o clamor do reconhecimento. Isaías, no capítulo 49, de 14 a 23, vai lá para você ver. Isaías 49, de 14 a 23. Mas Sião disse: o Eterno me desamparou, o Eterno se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm, mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Eterno. De todos estes te vestirás como de um ornamento, deles se cingirás como noivo. Quanto aos teus desertos e lugares solitários, e a tua terra destruída será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoraram estarão longe de ti. Vi os teus desertos, que seja ele prisões de justiça física, que seja eles de prisões de justiça de Adonai, mas que não seja nós a nos isolar por tantas bobagens que nós cometemos e nos desviando do caminho através do isolamento. O Deuteronômio, no capítulo 2, ele vem falando de todos os lugares que ele passa com Israel, e ele vai dizer, é lindo, depois você vai ler em casa, Deuteronômio, capítulo 2. Ele vai falando com Israel, aquilo que ele deu de herança a Esaú, aquilo que ele deu de herança aos filhos de Moabe, que eram os descendentes de Ló. Israel não precisava ali pagar pela água que tomasse e continuasse, que não faria guerra com aqueles, porque eles já tinham a sua herança, porque Adonai caminhava com Israel para um lugar próprio, para uma herança específica. É isso que vocês não reconhecem, que você tem herança e que outras pessoas muitas vezes não têm, porque não conhece o caminho dos sacrifícios, não conhece, e nem das ofertas, e nem de dar a sua vida em favor do outro, não conhece. E você tem herança com os pais. Isso, exatamente, para que você tenha uma referência, Léo. Por isso, ele perguntou, por isso que ele estabelece Jerusalém, é para que tenhamos uma referência. Você tem herança, o outro não tem, porque ele não se arrepende de pecados. Porque se ele se arrepender, o jugo dele se tornar mais leve. O problema todo chama arrependimento de pecados. E eu continuarei falando isso para vocês. O segundo grupo de pessoas, que está lá no Salmo 107, que eu não vou nem acabar de ler aqui, está lá no Salmo 107. O segundo grupo de pessoas são aquelas que escolheram a treva e a sombra, a morte. Olha no versículo 10 do Salmo 107. Escolheram a treva. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Aqui não é sombras da morte, sombra morte, uma palavra só. Você vai entender por que é uma palavra só. Sombra morte, escrito juntinho.
presos de aflição e em ferro. Olha bem, olha o versículo 11. Por haverem rebelado contra as palavras de Elohim e desprezado o conselho do Altíssimo. E desprezado o conselho do Altíssimo. Antes de ir em Yeshua, eu gostaria de ir em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, de 1 a 9. Dai voltas às ruas de Jerusalém, olhai e informai-vos, buscai pelas suas praças. Se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Eu perdoarei a cidade. Se achar alguém que pratique a justiça, embora digam, tão certo como vive o Eterno, ainda juram falsamente. Ainda juram falsamente. Ó Eterno, não procuram os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha e não quiseram arrepender-se. Eu, porém, pensei, devera estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Eterno, o juízo do seu Elohim. Irei aos grandes, falarei com eles, aos chamados aí intelectuais, que não sabem nada, têm uma intelectualidade física, não entendem nada. Aqui, ó, certamente sabem o caminho do Eterno, o direito do seu Elohim, o direito de Adonai, o direito do seu Elohim. E, pois não sabem o caminho dos... Não, peraí. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Quebraram o jugo e romperam as algemas. A condenação do profeta aqui é dura demais. Eles rebelaram contra os dizeres de Adonai e opuseram-se ao conselho do Supremo Criador dos céus e da terra, diz o Salmo 107. E Yeshua, ele parte do princípio que a lâmpada do corpo são os olhos. Vamos lá? Mateus, capítulo 6. Yeshua parte do princípio que se eu me aportei na sombra morte e nas trevas, é porque o meu olho é mau. Olha aqui, vamos lá. Mateus, capítulo 6. São as palavras de Yeshua. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 22 e versículo 23. Olha o que diz Yeshua. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, se você entra em trevas, porque seus olhos são maus. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são estas trevas? O versículo está evocando o coração como depositário do tesouro do homem. Yeshua ensina que o coração é para a vida espiritual, o olho é para a vida do corpo e do espírito, do ser inteiro e da alma também. Exemplo, eu quero te dar um exemplo do que Yeshua está falando, um exemplo bem fácil, que é o exemplo de Geazi, ou Geazi. Esse rapaz vivia com o profeta Eliseu. Quando Eliseu exerce uma cura de um alto general sírio, e o homem fica extremamente agradecido, vocês conhecem, é 2 Reis, capítulo 5, é a história de Naamã, o sírio. O que faz esse jovem que vivia com o profeta? Ele tinha olhos maus, igualzinho Yeshua ensinou ali. Ele vai desejar a riqueza do general. Ele vai desejar, olha aqui o que o texto diz, 2 Reis, os olhos dele são maus. Olha ali, vai lá, 2 Reis, capítulo 5, que você precisa entender o que Yeshua está falando. Ele é prático e simples,
ele nos condena com poucas palavras, as nossas atitudes. Olha o versículo, de onde que eu tenho que ir? É do 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Elohim, disse: meu senhor poupou a este sírio, Naamã, e não aceitando o que lhe trouxe, tão certo como vive o Eterno, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim como foi Geazi no encalço de Naamã. E vendo Naamã que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Respondeu ele: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Começa a mentira. Agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa. Colocou sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante de Geazi. Quando ele chegou à colina, tomou as coisas das mãos dos moços e as depositou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor Eliseu. E perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a lugar algum. Porém Eliseu lhe disse: não foi contigo o meu coração? Não sei eu o que tu fizestes? O coração do homem de Deus era um com Adonai, que Adonai o revelou o que Geazi havia feito. Não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas e ovelhas, bois, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. O profeta foi e pá! É isso que você quer? É ganância? Você quer dinheiro? Você não quer nada com Adonai, seus olhos são maus. Teu coração, todo o teu corpo está doente quando os teus olhos são maus. Não foi contigo o meu espírito? Quando o homem de Deus, quando você, ou você, moça ou senhora, adere a Adonai, ele é lâmpada através de você. Seu olho ilumina o seu espírito, o espírito do homem é a lâmpada do Eterno. Ele esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. O olho é lâmpada do corpo, assim como a janela deixa penetrar aqui a luz. É o olho para o corpo. É isso que Yeshua está dizendo. O olho e o coração são 2 agentes do crime. O olho e o coração são 2 agentes do crime. Daí a importância da purificação do olho e do coração. Para que todo o corpo não sejam trevas. Aí Yeshua disse para ele: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de amar a um e desprezar o outro, e odiar a um e amar o outro. Vós não podeis servir a Elohim e a Mamon. Aqui Yeshua ensina a oposição entre luz, que é Kodesh, e trevas, que é Rol. Aqui Yeshua exige servir a Elohim e a sua luz, e não a Mamon e as suas trevas. Então, ali no Salmo 107, aqueles que escolheram servir as trevas e andar na sombra morte. Quando habitamos na treva, nos tornamos prisioneiros da humilhação e do ferro. Diz o Salmo 107, versículo 10, que você acabou de ler. Você e eu perdemos a motivação pela vida e abraçamos a morte, e a morte passa a governar todo o nosso ser. Perdemos o estímulo. Por que nós perdemos o estímulo? O interesse pela vida. O interesse pela vida.
Eu declaro morte o tempo inteiro, porque eu amo a morte. Eu não amo a vida. Eu escolhi as trevas. As trevas. Desejar vida e não trevas deve ser interesse espontâneo de cada um. Isso que nos leva a fazer algo pelo próximo. Isso que justifica nosso comportamento de servir. Quando eu desejo a vida e não a morte, queremos vida e não trevas. Agora eu quero te falar o clamor do resgate. Mais lindo que eu já vi na Bíblia Sagrada. 800 anos antes, mais ou menos, diz os historiadores, o clamor do reconhecimento é feito pelo profeta Isaías. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Olha o versículo. Gente, eu chorei quando eu entendi isso aqui. Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, 1 e 2, o clamor do resgate. Que o profeta começa a fazer do resgate daqueles que terão herança com Adonai. O clamor do resgate daqueles que terão herança com Adonai. Ou porque aqueles que não têm herança com Adonai escolhem a treva. No ano em que... Não, capítulo 9, estou no 6. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais escuridão. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Antes de vir o Mashiach, o clamor já tinha sido feito em nosso favor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra-morte juntinho, resplandeceu a luz. No hebraico, sombra-morte é salvamet, como que limitando a palavra mavet, que é morte. O que acentua aqui a intenção apocalíptica do texto para o final dos dias. Os dias em que nós vivemos, que nós não temos mais condições quase de assistir televisão, porque os jornais são só mortes. Quando Adonai levanta um para poder, sem ele conhecer a palavra, sem nada, para poder fazer alguma coisa nesse país, sobem os intelectuais e o povo contra, numa baderna sem fim. Porque escolheram Mavet, a morte. Tanto no hebraico como no árabe, é uma sombra profunda, por isso que é sombra-morte. Profunda, uma sombra grande, imensa, lá no interior do nosso ser. Vamos conferir isso em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Quando Yeshua termina ali a sua tentação do diabo. Ele então... Vamos ver, conferir isso no versículo que o diabo deixou. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Quando Yeshua ouviu que João fora preso, ele se retirara para a Galileia. Ele vai deixar Nazaré e vem e se estabelece em Cafarnaum, à beira-mar. A partida de Yeshua e sua instalação na Galileia é depois da execução de João, o imersor, que foi provavelmente seguida por uma agravação da situação política no país. João ia lá na cara do rei e dizia para o rei os seus pecados. Você está dormindo com a mulher do teu irmão. Por isso ele morreu. Foi pedida a cabeça dele. Aí você imagina como estava o país. Como estava o país por causa de uma palavra bíblica de arrependimento de pecados. Yeshua vai para a Galileia. Ele vai para junto dos refratários. Ele se põe na Galileia. Ela era considerada refúgio de refratários. Quem são os refratários? Rebeldes,
desobedientes, teimosos, insubmissos, aqueles que resistem até altas temperaturas. O fogo do altar não basta para queimá-los. Eles têm que passar por outro tipo de queimação interior. Os que são sombra morte, que estão em sombra profunda, profunda, profunda e profunda. Eles estão em sombra profunda e muito profunda. Aí o que vai acontecer? A Galiléia é refúgio dos exilados. Isso. Em trevas. A Galiléia é refúgio dos exilados. Refúgio dos exilados, aquele que foi expulso da sua pátria. Banido, desterrado. A figura são homens e mulheres sem Torá, expulsos de casa e do convívio familiar e social. E Yeshua, irmão, se estabelece em Cafarnaum. É Cafarnaum, cidade de Naum, transcrita como Cafarnaum. Então, é um porto à margem do lago da Galileia. As escavações arqueológicas mostram ali uma das mais elegantes sinagogas voltadas para Jerusalém do século III. Você que vai viajar a Israel conosco, provavelmente verá essa sinagoga muito bonita, muito elegante, uma das mais elegantes de Israel. Mas também você vê os escombros, os restos de uma sinagoga do século I, que ali está, onde Yeshua provavelmente pregou. Aonde ele se estabeleceu no meio desse povo. Olha o versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, Galileia dos góis, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão à margem. Por isso que é chamado clamor do reconhecimento, irmãos. Olha só, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, que estavam na região da sombra-morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Yeshua a dizer: retornai, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. O assunto da pastora Sandra é só isso, né? Salmo 107. Não tem jeito. Não tem, porque nem os que estão aqui dentro conseguem compreender isso. Mas Adonai os fará compreender. Olha aqui, olha o versículo do Salmo 107, 12. De modo que ele abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram, por isso que é o clamor do reconhecimento na sua angústia. E ele os livrou das suas aflições, tirou-os das trevas e da sombra-morte, e quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Eterno pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro, loucos por causa do seu caminho de rebeldia, e por causa das suas iniquidades foram afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e já chegavam às portas da morte. Então eles clamaram, é o clamor do reconhecimento. Nas suas angústias, e ele os livrou das suas aflições. Aí ele enviou a sua palavra e os sarou, para que você saiba que jurar e depois perjurar é um pecado gravíssimo. Ele envia a palavra que cura, faz maravilhas para com os filhos dos homens. Então ele diz: ofereçam sacrifício de louvor e relatem todas as tuas obras. O terceiro grupo está aqui, ó. Os que desceram ao mar em navios e comerciaram em grandes águas. É o comércio, é a busca das riquezas, das grandezas. Eu quero voltar com você, que eu estou encerrando, em Jeremias, no capítulo 5. Jeremias, no capítulo 5. Vocês pensam que a pastora Sandra sabe alguma coisa? Isso tudo aqui foram os próprios irmãos que trazem esse material para as nossas mãos. Os próprios irmãos. Jeremias capítulo 5. Vamos ver ali.
a partir do versículo 23, para nós encerrarmos aqui. Mas este povo é de coração rebelde e obstinado. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem no seu coração: temamos ao Eterno, nosso Elohim, que dá a chuva, a temporã e a tardia a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da seca. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados de vós o bem. Entre o meu povo se acham ímpios, que estão à espreita, como passarinheiros e como os que colocam armadilhas para apanharem homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Engrandeceram e enriqueceram. Vendo? Tornaram-se gordos e nédios. Seus feitos malignos não têm limites. Não julgam a causa dos órfãos para que prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Eterno? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa horrenda, espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis quando chegar o fim? A promessa de resgate e o clamor do reconhecimento se encontra ali no Salmo 107, a partir do versículo 28 até o 43, daqueles que foram buscar grandes riquezas. E se perderam por aí. Você lê lá no Salmo 107, que os grandes mares e as grandes águas vão engoli-los e levar como levou Jonas, que desobedeceu, para as profundezas do mar, que às vezes lá você clamará. Às vezes lá você reconhecerá o pecado, mas Adonai vai nos salvar, porque Ele tem herança para nós. Pai, eu quero te agradecer muito por essa paraxá. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa casa, de estar viva, de poder contemplar estas coisas e de aprender a Tua palavra. Nós nada sabemos e nem nada somos. Nós somos como verme diante de Ti. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Portanto, toma a nossa vida, ensina-nos a um concerto real e verdadeiro contigo e glorifica o Teu nome. Nos dê uma boa refeição, uma alegria entre nós para o cumprimento de Shabat, para terminarmos esse dia diante da Tua presença, com os nossos irmãos, nossos amigos, nossas crianças, nossos jovens e nossos adolescentes. Dá-nos a Tua bênção. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua Mashiach.